Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à nossa última mesa deste congresso TJCC. Antes de começarmos e para destacarmos a importância do trabalho maravilhoso destas nutricionistas e reafirmar a bandeira, a voz e o espaço da nutrição em todas as áreas, vamos apresentar para vocês um projeto incrível realizado pela equipe E4, sob a excelente direção de Gustavo Negrini, o vídeo Meu Nutri, Me Nutre. Depois de 33 anos, mais ou menos, eu descobri que o meu esporte era o ciclismo. Aos 5 anos, meu filho começou a ter dor de cabeça e a gente descobriu que ele estava com câncer metastático no cérebro. Quando o médico olhou os exames do Gui, ele falou, olha, há tratamento, porém eu falo de prolongar o tempo de vida dele. Eu já tô indo para São Paulo e amanhã vou fazer exames na minha cabeça. Foi detectada que eu estava com excesso de colesterol e triglicérides desde muito cedo. E de lá para cá foram tratamentos diversos e um monte de abordagens diferentes. Eu vinha de um quadro de muita exaustão, a ponto de não conseguir dormir direito. Fui diagnosticada com uma autoimune rara. Eu não tinha um progresso e ninguém descobriu por que estava dessa forma. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Durante muito tempo, eu apanhei muito em cima da bicicleta por querer fazer tudo por conta própria. Eu lembro que o médico foi me mostrando. Falou, olha, tem um tumor aqui, um entre os olhos. Que eu fui me afundando, assim, na cadeira. Eu fui fazer uma viagem e eu não conseguia fazer mais nada a não ser dormir. Eu não conseguia ter disposição para conhecer o local. Eu fiz, por livre e espontânea vontade, uma dieta chamada Dukan. Consegui ficar 2 dias fazendo isso e não me aguentava de mau humor. Foi no começo do meu namoro e, bom, eu tô casado hoje. Então acho que deu certo eu ter largado essa dieta mirabolante. Ele não estava aguentando, isso só era o começo do tratamento. Eu lembro que a gente foi conversar com a oncologista, eu pedi para ela passar uma vitamina para ele. A oncologista falou, Poliana, ele precisa de quimioterapia. E ali teve um momento que eu falei, não, isso não tá certo, eu preciso de ajuda. Eu lembro de uma prova que eu tava caído no chão, e aí passou um cara e me jogou 2 cápsulazinhas. Botei o sal pra dentro. Deu 5, 10 minutos, a cãibra foi embora e eu consegui terminar a prova. Eu resolvi contar para uma pessoa da minha família e essa pessoa me falou, você já pensou em procurar um profissional de outra área? Aí eu falei assim, não vai dar em nada. Quando eu saí, eu sentei em uma cafeteria do metrô, mas eu chorava tanto que veio o guarda do metrô perguntar se eu estava bem. Eu até guardei as folhas que ela me deu. Quando eu encontrei esse profissional, a nossa preocupação era isso, como nutrir o corpo dele para ele aguentar tudo que ele precisava passar, né? Eu consegui, depois de tanto tempo, com um progresso mais visível, não só no espelho, não só no exame de sangue, mas como bem-estar geral, com autoconfiança. Ter tentado fazer de tudo para fortalecer o corpinho dele. Juntamente com todo... Eu não parei nenhum tratamento que ele fazia no hospital, eu mantive tudo, mas eu fiz um outro paralelo. Para mim foi... que fez a diferença no quadro dele. Meu filho saiu sem nenhuma sequela. Hoje, falando, parece fácil, mas eu passei 5 anos fazendo tudo errado. Naquele momento que eu tive um profissional me ajudando, eu realmente entendi que eu poderia ser esse atleta amador. Eu já fiz uma viagem depois disso e... Meu Nutri me nutre meus passos. Meu Nutri me nutre a minha confiança. Meu Nutri me nutre a esperança. Meu Nutri me nutre meus sonhos. Meu Nutri me nutre.
Ter um profissional de nutrição adequado, especializado, pode fazer toda a diferença e nos levar para um caminho de saúde ou um caminho de doença. Né? É essencial, mas é essencial também que essa nutrição ela seja respeitadora do nosso planeta. Então, vamos começar essa nossa última mesa do evento com um tema essencial e urgente, que é a nutrição sustentável e a oncologia, os impactos e as alternativas. Esta mesa vai trazer reflexões profundas sobre como a nutrição pode impactar a saúde oncológica e também o meio ambiente, oferecendo caminhos para uma abordagem mais sustentável, tanto para quem busca a prevenção, quanto para quem está em tratamento. E a nossa primeira palestra, intitulada Impacto dos agrotóxicos na saúde oncológica, evidências e alternativas, será apresentada por Isabelle Novelli. A Isabelle é nutricionista, doutora em Nutrição e Câncer pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com residência em Nutrição e Oncologia no Hospital Sírio-Libanês e no New York Presbyterian Hospital, nos Estados Unidos. Ela também é membro do Comitê de Nutrição da Abrale. Bem-vinda, Isabelle. Olá, bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a presença de quem está aqui no presencial, quem está acompanhando a gente no online. E, bom, essa aula, me perguntaram como que eu estava pensando em estruturar uma aula como essa. E essa é uma aula que eu espero que no final da minha fala todo mundo termine tão indignado quanto eu. A gente precisa mudar urgentemente a forma que a gente lida com o agrotóxico aqui no Brasil, no mundo, mas especialmente aqui na nossa casa. E estando num evento como esse, com profissionais de todos os tipos e pacientes, é importante que a gente saiba onde que a gente está agora e o que está acontecendo com o nosso planeta, com a nossa agricultura e como que isso impacta a nossa saúde. Então, essa aqui sou eu. Vamos lá. A gente vai falar de agrotóxico, a gente vai falar de pesticida e a gente vai falar de defensivo agrícola. Os três são sinônimos, tá? Pode ser que na minha fala eu fale agrotóxico, fale pesticida. Defensiva é um termo mais usado pela indústria, ele acaba sendo um pouco mais brando, né? Mas todos são sinônimos. E o que eles são? Eles são produtos químicos sintéticos, tá? E eles podem ser fungicidas, herbicidas, e a ideia é a gente usar eles para controlar doenças que são causadas por vetores ou por ervas daninhas que podem prejudicar uma plantação, tá? Então, esse é o conceito de agrotóxico, e aqui a gente diz que ele pode ser usado tanto no contexto rural quanto urbano. Então, às vezes, nos jardins que a gente frequenta, ali também pode estar sendo aplicado agrotóxico, tá? Antes da gente falar do que está acontecendo, eu queria mostrar para vocês um exemplo do passado, que não é tão passado assim, que ainda está acontecendo, mas que demonstra como que o nosso país lida com o agrotóxico, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo e de onde... Opa! E de onde a gente vai. Tá. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês já conhecem esse caso, que chama Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. Cidade dos Meninos é um bairro em Duque de Caxias. E, nos anos 40, eles construíram um orfanato para meninos. E aí se chamou Cidade dos Meninos. Esse orfanato ele foi desativado e, no lugar desse orfanato, foi construída uma fábrica de agrotóxico. Agrotóxico esse que chama DDT. O DDT ele é um agrotóxico que hoje já é proibido aqui no Brasil. A gente não tinha muitas alternativas. Veio uma fábrica da Holanda, né, se instalar nesse lugar que era esse orfanato, e eles produziam DDT. Até aí, tudo certo. Né? A gente usava DDT especialmente para controlar a doença de Chagas, em um momento em que ela era extremamente endêmica no nosso país. E aí a demanda foi diminuindo e essa fábrica foi fechada.
Mas, pessoal, essa fábrica, ela foi simplesmente fechada. A produção, tudo que eles já tinham, todos os tonéis de DDT, eles continuaram naquele local. As pessoas moram naquela região que circunda essa antiga fábrica de agrotóxico. E sem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de informação de que aquilo ali era tóxico para o nosso corpo, as pessoas entravam dentro dessa fábrica e coletavam esse DDT. O DDT ele é um pó branco. E eles começaram a chamar isso de pó de broca. E aí as pessoas usavam para matar piolho, e elas usavam como repelente, então passavam no próprio corpo, era vendido nas feiras, e ninguém falava para elas que isso não podia acontecer. E aí esse pé de broca foi sendo usado por algumas décadas por essas pessoas, até que nos anos 90, em 89, uma repórter foi lá entender o que era isso, o que era esse pé de broca que estava se espalhando em Duque de Caxias. E aí foi feita a descoberta que, de fato, era um DDT. E o que eles fizeram para reduzir essa contaminação? Eles colocaram algumas árvores de eucalipto em volta dessa fábrica, porque tinha tanto DDT ali que aquilo literalmente se espalhava no ar. Então, saía da fábrica pelo ar e contaminava solos e ruas muito distantes dessa fábrica. Nessa imagem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver a pessoa mexendo no chão. Essa parte branca é agrotóxico, que está contaminado. Não é uma área que está restrita, não existe nenhum tipo de trabalho nesse solo para reduzir essa contaminação. Então, esse é um dos principais casos de desastre natural que aconteceu aqui no Brasil. E o que a gente observa também? Que os casos de câncer nessa região, eles aumentam paulatinamente. Então, é uma região que a gente esperava ter 2 casos de câncer por ano. E o que a gente vai vendo ao longo das décadas, e aí, por exemplo, em 1997, 21 novos casos de câncer, num lugar que era para ter 2. E aqui a gente só está falando de câncer, a gente não está falando de prematuridade, baixo peso ao nascer. E as pessoas ainda moram nessa região. Essa matéria é de 2018. Dá para entrar nessa fábrica e ainda dá para ter acesso ao DDT, agrotóxico banido aqui no país. Então, é assim que a gente lida com agrotóxico aqui no país. E aí eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo hoje. Então, hoje, a gente tem uma média de aprovação de 50 novos produtos por mês aqui no país. Isso vem numa crescente desde 2014, né? A gente não reduz essa taxa. Esses agrotóxicos, eles são tóxicos, eles incluem novos produtos, novas formulações, novas moléculas que não estavam presentes antes no nosso leque de possibilidades. A gente tem o glifosato sendo o agrotóxico mais utilizado no país. E aí, no mundo, o glifosato ele é liberado para uso urbano e para uso rural. Você pode fazer o uso doméstico do glifosato. E esse glifosato ele foi caracterizado como carcinogênico, um provável carcinogênico pela IARC em 2015. Então, esse é o agrotóxico que a gente mais usa e que a gente pode usar em casa. Então, se você for num pet shop, se você for numa loja de plantas, você consegue comprar esse agrotóxico e levar ele para sua casa. E o que a gente viu? Que mulheres gestantes expostas a esse agrotóxico com uso em casa, ele está relacionado a um risco maior da sua prole desenvolver leucemia, por exemplo. Então, as pessoas que usam agrotóxico dentro de casa, mães, e aí a gente está falando de uma contaminação placentária, de uma contaminação pelo leite materno, a gente consegue já relacionar isso com mais casos de leucemia.
Esse estudo ele foi feito por alguns economistas aqui do país. E o que ele observou? E esse estudo ele tem um desenho especialmente inteligente, na minha opinião. O que eles foram ver? Existia uma lavoura que aplicava agrotóxico. E eles foram estudar todas as comunidades que estavam rio abaixo dessa produção. Então, a gente sabe que o agrotóxico ele vai contaminar o solo e ele chega na água, e essa água vai descendo e essas pessoas vão utilizando essa água contaminada. E o que eles observaram? As pessoas que moravam rio abaixo, as crianças tinham muito mais baixo peso ao nascer e prematuridade, e as pessoas que moravam rio acima, que não estavam contaminadas por essa lavoura, elas não apresentavam nenhuma alteração dos dados que a gente já tem de prematuridade, que são normais para o país. Além disso, as pessoas, a comunidade que morava nesse rio abaixo, foi possível associar pelo menos 503 mortes infantis nessas comunidades por ano, que não aconteciam nas comunidades rio acima. Né? E a única diferença observada ali foi a contaminação de agrotóxico. Tá? Esse é um outro estudo que foi feito no Paraná. Então, o Paraná é um dos estados extremamente agrícolas que a gente tem aqui no país. E eles observaram água para beber. Então, água que tem na nossa torneira, que tem no nosso filtro, e a contaminação de agrotóxico nessa água. Lembrando, gente, que não existe tecnologia para a gente tirar agrotóxico de água. Isso não existe, tá? Não é porque a gente não quer fazer, não tem. Então, o que eles viram? Que em pelo menos 326 municípios de 399, existia um mix de pelo menos 27 tipos de agrotóxico na água que a gente está bebendo, tá? E que isso foi relacionado a 542 novos casos de câncer. Então, 542 pessoas por ano têm câncer no Paraná por causa de agrotóxico e por causa da água que elas bebem. Né? Isso é uma insegurança muito grande para a nossa população e a gente precisa estar, pelo menos, ciente desses dados. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando de resíduo de agrotóxico. Então, claro que ninguém vai lá e coloca agrotóxico na água. Mas todos esses alimentos possuem uma gama de resíduos. E aí existe um limite máximo que a Anvisa coloca que a gente pode ter no nosso alimento. E aí a gente faz uma comparação entre a União Europeia, que possui leis um pouco mais avançadas em relação ao agrotóxico, e ao Brasil. E aí, por exemplo, a nossa soja, ela tem limite máximo 200 vezes maior do que na União Europeia. E aqui é a soma de resíduos que a gente pode encontrar no nosso alimento. Enquanto na União Europeia o tolerável é 0,5, aqui no Brasil a soma de todos esses resíduos é 1.677. Como que a gente consegue comparar um limite de 0,5 para 1.600? A diferença é muito grande. E, de novo, isso daqui coloca todos nós numa insegurança alimentar gigantesca. Tá? Fiz esse risco aqui para vocês entenderem onde que é o limite máximo da União Europeia. Esse foi um estudo também feito com alimentos aqui do Brasil. E tudo que está acima do limite que a União Europeia aceita. Então, a gente vê alimentos como uva, morango, pimentão, muito contaminados com agrotóxico. E aqui, a gente pensa em agrotóxico, e talvez até esse estudo do IDEC, a gente pensava em o quê? Alface. Né? Então, agrotóxico, vegetal, vou comprar meu tomate orgânico e está tudo certo. E o que o IDEC vem mostrando desde 2019? Que tem veneno no pacote que a gente consome. Então, nos últimos anos, o IDEC vem fazendo um estudo de diversos alimentos ultraprocessados. E esses alimentos, então a gente está falando aqui de hambúrguer à base de planta, biscoito maisena, miojo, iogurte, sobremesa láctea, sabor chocolate. Todos esses alimentos também estão contaminados com agrotóxico. Então, existe também uma contaminação de agrotóxico nos alimentos ultraprocessados que a gente consome. Tá?
E não existe limite máximo de resíduo de agrotóxico em alimento ultraprocessado. Então, quanto tiver, está permitido. O agrotóxico, os pesticidas, eles não causam só câncer, eles não estão associados somente ao risco de câncer. Então, é importante a gente lembrar que alergia, diabetes, infertilidade são algumas das principais doenças relacionadas à exposição excessiva de agrotóxico, especialmente quando a gente está falando de pessoas mais vulneráveis, bebês, né? Bebês, crianças, que têm ainda uma suscetibilidade muito alta a esses xenobióticos. Bom, e aqui a gente está falando de saúde humana, mas a gente não pode esquecer que os agrotóxicos também possuem um impacto muito relevante na nossa saúde ambiental. O agrotóxico, ele destrói a terra e ele destrói o lençol freático e os lagos, a água que a gente bebe e o oceano. A gente encontra agrotóxico em todos esses lugares já. E aqui, trazendo alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, no Mato Grosso, a gente consegue associar diversos casos de câncer em pessoas que estavam mais próximas às regiões que são aplicados esse agrotóxico. A gente também pode relacionar o aumento da intensidade da agricultura aqui no país com tumores infantis, tá? Que a gente não tinha. Então, assim, crianças abaixo de 15 anos estão muito expostas a agrotóxico nessas áreas que são circundadas, né, dessas produções, e aí é ali que a gente vê casos, uma incidência muito maior. Tá. E aí a gente vai para a meta-análise, que é o que a gente considera a evidência mais robusta que a gente tem na ciência. E essa meta-análise, ela viu o risco de câncer de bexiga com a exposição de pesticida. A gente teve uma associação positiva. E ela viu a associação de melanoma com exposição a pesticida. Foi positiva. Essa outra, ela viu a associação de pesticida com câncer renal. Positivo. E aqui, pessoal, antes, spoiler, vai ser positivo. Associação de câncer com linfoma não Hodgkin, tá? E aqui a gente vai entrar num caso interessante. Então, eu contei do Brasil, e agora eu vou contar o caso desse senhor, que é o Dwayne Johnson. Ele foi a primeira pessoa que ganhou um processo contra uma empresa produtora de agrotóxico. Ele era um jardineiro nos Estados Unidos, ele estava aplicando agrotóxico no jardim da escola e ele teve um acidente. A mangueira não estava muito bem conectada, ele não estava usando EPIs muito bons, ele tinha uma capa, mas nada muito protetivo, e aí essa mangueira soltou e ele foi literalmente embebido com o agrotóxico glifosato. Ele voltou para a base dele, tomou um banho, trocou a blusa que ele estava e ligou para a empresa e falou: olha, eu acabei de tomar um banho de glifosato, tem algum problema? Eles falaram: não, tranquilo, já tomou banho, está tudo certo, segue a sua vida. E assim ele fez, ele seguiu. E aí, num segundo momento, ele teve um outro acidente. E depois de 6 meses desse acidente, a vida desse homem virou de cabeça para baixo, onde ele foi diagnosticado com um tipo cutâneo de linfoma não Hodgkin, um tipo gravíssimo. E aí ele começou uma batalha judicial longuíssima que culminou, né, com a exposição de uma coisa que a gente chama de Monsanto Papers. É onde a gente descobre, pela primeira vez, que empresas como a Monsanto, que é uma antiga produtora de agrotóxico, ela fazia uma coisa que a gente chama ghostwriting. Então, elas contratavam cientistas para conseguir escrever esses artigos que falavam que agrotóxico era seguro de ser utilizado. E não foi 1, 2 artigos, a gente tem dezenas de artigos que foram demonstrados, que foram escritos dessa forma. Só que aí a gente pensa, tá, mas se a gente tem essas evidências, a gente sabe que esses artigos foram adulterados, a gente afinou as nossas leis em relação ao uso do glifosato, certo? Errado.
Nada aconteceu, a gente só sabe agora. E aqui a gente vai falar de uma coisa que chama controvérsia fabricada em relação ao agrotóxico. Existe um discurso da indústria que, uma vez que a gente não consegue fazer estudos randomizados, caso controle, a gente chega só até um nível observacional. Então, o que a gente pode fazer em relação à ciência? A gente olha o grupo que foi exposto ao agrotóxico e o grupo que não foi, e a gente estuda os desfechos desses dois grupos. Na ciência, quando a gente separa dois grupos e a gente fala você vai receber agrotóxico e você não, a gente controla muito bem esse experimento e os resultados que a gente tem são mais confiáveis. Mas a gente não pode fazer isso com um produto que uma das nossas hipóteses é ele vai causar câncer. Né? Então, pela falta de ética, que é fazer um estudo como esse, a gente chega só até a parte observacional da ciência. E é aí que mora a pergunta que às vezes fica no fundo da nossa cabeça: realmente, será que não é seguro? Será que realmente a gente tem essas evidências? Por que isso ainda está... por isso que isso está ao meu alcance de compra, se causa câncer. E aí que mora essa controvérsia. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que, eticamente, a gente nunca vai ter uma resposta robusta que a gente poderia, mas que os estudos observacionais que a gente tem hoje em dia são suficientes para demonstrar uma associação muito positiva com a exposição de agrotóxico e câncer. Tá? Então, para finalizar rapidamente, onde que a gente está indo? A gente está indo para um lugar tenebroso, em que talvez a gente seja o primeiro país a ter uma mistura de 4 tipos de agrotóxicos diferentes, uma soja que consegue receber 4 agrotóxicos diferentes. E aí, pessoal, a soja ela cicla com milho na lavoura. E esse composto de agrotóxico ele é tão feroz para o solo que, olha só, a gente tem que usar 1/5 agrotóxico nesse solo para que a gente consiga plantar milho depois. Então, é para cá que a gente está indo, para essa incrível inovação. Além disso, a gente tem uma aprovação no ano passado da pele do veneno, que faz com que essa aprovação de agrotóxicos seja muito fácil, que a gente tire o poder da Anvisa e do IBAMA na fala e fique só com o Ministério da Agricultura. E aqui a gente também tem um exemplo do lobby feroz que a indústria faz na esplanada, com 205 visitas em 2 anos, né, para o Ministério da Agricultura. E tudo bem, a gente é um país agrícola, a gente precisa de defensivo para que a gente consiga ter boas lavouras, mas a gente não precisa disso aqui. Isso não precisa. Precisa ter outra alternativa. E as outras alternativas que a gente tem é comer orgânico, que é uma boa ideia, que é importante, mas a gente muda um microcosmos do nosso próprio corpo. Isso não é o suficiente em termos de política pública. A gente ainda tem uma quantidade muito baixa de plantação de orgânico aqui no país. Então, é algo que a gente precisa estimular, mas a gente precisa ser honesto e dizer que o acesso ainda é muito complicado. Não existe tirar agrotóxico de alimento, tá? Eu não sei se tem muitos nutricionistas aqui, mas esquece, isso é uma viagem. A gente pode tirar a casca, a gente pode colocar um pouco de bicarbonato, mas nunca vai ser o suficiente para tirar todos os tipos de agrotóxico. E a redução ela é ínfima, cada alimento responde de um jeito. Então, você tira um pouco de agrotóxico da maçã de um jeito, mas do aipo é outro, completamente diferente. Então, não existe uma receitinha mágica para tirar agrotóxico de alimento, tá? E o nosso foco, quando a gente está falando de agrotóxico, ele precisa ser em política pública. A gente não vai mudar absolutamente nada se a gente não se engajar nesse tema, se a gente não primeiro entender o tamanho do problema que a gente está inserido e, como classe, como sociedade, propor uma conversa junto às entidades públicas. Então, a gente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de alternativas inovadoras em relação ao plantio dessas grandes lavouras que envolvam algo além de jogar agrotóxico à exaustão. Tá? Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada. De novo, eu sei que é uma palestra meio bad vibes, mas eu espero que a gente consiga ter um diálogo bacana no final. Obrigada.
Isabelle, muito obrigada por nos deixar desconfortáveis logo de manhã, mas principalmente por nos trazer alimento para pensamento, porque se todos nós nos juntarmos a essa conversa, vamos ser mais fortes e podemos levar essa conversa mais adiante, porque algo precisa mudar. E então, posto isto, passamos para a segunda palestra, em que a Bianca Manzoli vai falar sobre o papel das políticas públicas na promoção de uma nutrição sustentável. A Bianca é nutricionista clínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, terapeuta ayurvédica, pós-graduada em obesidade e síndrome metabólica e membro do grupo de trabalho em prevenção primária do movimento TJCC. E atualmente ela é a coordenadora do Comitê da Nutrição da Abrale e é responsável por todos os anos fazer essa curadoria do painel de nutrição no Congresso TJCC. Obrigada, Bianca. É aqui? Bom dia a todos. É até difícil falar depois dessa aula impactante da Isa. Todo ano no TJCC a gente faz questão de trazer um painel onde a gente fala sobre políticas públicas. E eu acho que é até um painel, mais do que falar sobre políticas públicas, eu acho que o objetivo central é a gente trazer atualizações do que está acontecendo realmente na prática. Então, para começar, eu queria saber quantos nutricionistas a gente tem aqui. Levanta a mão quem é nutricionista. A minha aula de hoje, como a Isa, né, quando a gente pensou um pouco mais a fundo nesse painel, a Isa ia trazer essa parte técnica e eu vou trazer uma provocação aos nutricionistas. Então, é uma aula menos técnica, é uma aula para o nosso dia a dia e para tudo que nós deveríamos saber como profissional. Para começar, eu queria saber quem conhece a Agenda 2030. Fábio, você não vale. Brincadeira. Para quem não conhece a Agenda 2030, que foi idealizada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, eles adotaram em setembro de 2015 essa agenda com 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis que nós deveríamos atingir até 2030. Quando a gente pensava em 2015, 2030 era muito longe, né? Mas agora nós estamos em 2024 e a gente não conseguiu alcançar muitos desses objetivos. Eu tenho um... Ah, não tem aqui, né? Então tudo bem. Eu destaquei 4 deles. Eu vou virar porque eu não consigo enxergar ali. Eu sou muito cega. O principal, fome e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Vocês acabaram de assistir uma aula maravilhosa da Isabelle, então eu acredito que a gente está bem atrasado em relação a isso. Segunda questão, que eu não sei quem conhece mais a fundo o que são políticas públicas. Políticas públicas é um conjunto de ações e decisões tomadas pelo governo para resolver problemas e melhorar a qualidade de vida de toda a população. Lembrando, sem deixar ninguém de fora. Por mais que, no Brasil, essa questão de desigualdade social é algo que muito profundo, assim, e que a gente vai carregando por muitas décadas, apesar disso ser uma realidade, foi só em 1930 que Josué de Castro trouxe isso para dentro da agenda política e a gente começou a falar mais a fundo sobre políticas públicas ligadas à fome. Desculpa, eu sei que esse slide ficou um pouco mais confuso, mas acho que foi a única maneira da gente trazer um pouco mais do que foi as políticas públicas em relação à alimentação e nutrição. Então, em 1940, a gente teve a criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social, que foi um grande marco. 1970, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. 1990, a gente teve a criação do Sistema Único de Saúde. E não sei quantos de vocês aqui já atuaram no SUS, a gente tem que levantar sempre essa bandeira e falar cada vez mais da importância desse sistema de saúde. Nos anos 2000, que a gente teve aí o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele culminou na inclusão do direito humano à alimentação adequada na Constituição de 2010. Depois a gente teve muitos outros avanços que foram direcionando para isso. Eu acho que um ponto muito importante
é que nós precisamos saber sobre políticas públicas e estudar as políticas públicas envolvidas no cenário da alimentação. A gente teve um grande marco em 2014, que foi quando o Brasil saiu do mapa da fome, recentemente, que nem é tão recentemente assim, né? Foi 2020, 2021, por conta dessa derrubada de algumas políticas públicas, a gente acabou voltando ao mapa da fome, então isso também é um marco muito importante e que a gente deve sempre estudar, saber e disseminar essa informação. E o que seria esse tema, né, de nutrição sustentável? Se é que a gente pode usar essa terminologia, se é que isso faz algum sentido? Mas seria uma nutrição que queria promover saúde, equidade e a proteção ambiental, que é algo que a Isa colocou muito bem. E tem um segundo ponto, que é essa sustentabilidade, gente, ela só é alcançada se nós tivermos realmente políticas públicas que tornem esses alimentos nutritivos mais acessíveis, que eu acho que é o que a Bruna vai falar bastante na aula dela, trazendo um pouco mais a fundo essas questões ligadas, inclusive, da reforma tributária. E uma terceira questão é que a gente só tem uma nutrição sustentável se a gente não tiver impacto ambiental, vocês concordam? E como é que a gente faz isso, sendo que 22% das emissões globais de gases do efeito estufa, elas estão relacionadas à agricultura e uso da terra de uma maneira um pouco indevida, que a gente vai falar ali na frente. O IDEC, que faz um trabalho maravilhoso, a Isa também citou isso na aula dela, assim, grande parte dos materiais que eu utilizei para fazer essa aula e muitas outras, eles são materiais do IDEC. Vale muito a pena ler esse material completo, é um material longo, mas eles mostram as 5 dimensões dos sistemas alimentares. Ali atrás. E eles trazem isso de uma maneira bem didática para que a gente realmente entenda o cenário e tudo que está acontecendo atualmente. E aí eu trouxe 3 fotos, que para mim são 3 fotos muito impactantes, e que mostram o nosso cenário no Brasil. Um ponto muito interessante é que, até alguns anos atrás, a gente falava do Brasil como isentos de qualquer questão climática, né? Não, no Brasil não tem tsunami, no Brasil não tem enchente. Nós estamos muito protegidos. Mas eu acho que nós estamos nos debruçando em uma questão climática seríssima, onde nós estamos fazendo muito pouco em relação a isso. Esse é o cenário atual das secas, lembrando que as secas elas têm um impacto absurdo em relação a essas questões de mudança climática, e nós vamos ter um impacto em relação à agricultura e o acesso ao alimento com essa realidade. Segunda foto, que eu acho que todos nós acompanhamos, Rio Grande do Sul viveu a pior enchente da história, alguns meses atrás, e nós não estamos nem falando mais sobre isso. Isso é, né, o impacto do que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente. E também tem uma relação direta com a nossa questão de produção de alimentos. Um ponto importante é que, muito além do que se perdeu no Rio Grande do Sul, a fauna e a flora tiveram um prejuízo gigantesco. E nós só vamos entender o que essas pessoas do Rio Grande do Sul vão sofrer como consequências em relação à alimentação e saúde daqui a alguns anos, quando saírem os estudos que vão mostrar como está a qualidade dessa água, desse esgoto e de tudo o que aconteceu. Então, a gente precisa saber sobre isso. E aqui, na verdade, essa foto, ela está meio escura no slide, mas era para mostrar as queimadas, que eu acho que é um terceiro ponto que nós estamos vivenciando. Quem é de São Paulo sabe que aqui em São Paulo isso foi muito impactante, mas eu soube até por uma amiga minha que mora no Sul, que falou que essas queimadas estavam chegando lá de uma maneira muito avassaladora também. E lembrando que muitas dessas queimadas elas são feitas pelo próprio homem, porque isso é o garimpo ilegal, é onde a gente vai, desmata, joga a queimada para que a gente consiga transformar em monocultura depois. E aí vem uma pergunta que eu fiz essa mesma pergunta o ano passado. Por que nós, nutricionistas,
precisamos estudar sobre agricultura e meio ambiente. Porque senão a gente não tem prescrição nutricional. Não tem como. Não existe um nutricionista prescrever um alimento para um paciente sem saber de onde vem o alimento e como nós estamos em relação à cadeia alimentar. Nós precisamos estudar sobre agricultura e entender o que está acontecendo hoje em relação à agricultura e o meio ambiente. E aí, eu trouxe essa... Isso não é um artigo, uma meta-análise, isso é simplesmente um copia e cola de um veículo de comunicação aberto, onde ele já mostra a nossa realidade, do quanto essas secas e as queimadas elas vão deixar os alimentos mais caros. E sabe quais alimentos vão ficar mais caros? Principalmente os nossos alimentos da cesta básica. E aí quem vai sofrer as consequências? O pobre. As pessoas com vulnerabilidade social. São eles que vão sofrer as consequências. E aí vem as questões. Como nós vamos fazer a nossa prescrição segura se nós não pensarmos no impacto disso? Então, nós vamos ter, isso já é uma realidade, nós vamos ter um aumento geral no preço dos alimentos. Isso vai afetar principalmente as pessoas com uma situação de vulnerabilidade social. Então, quem trabalha no SUS aqui, quem está aí sempre levantando essa bandeira, nós precisamos pensar muito nisso, e principalmente nas nossas prescrições, porque isso já é a realidade. E é engraçado que, quando a gente fala sobre mudança climática, nós ainda temos uma ideia muito forte de que isso é tão distante, né? Nossa, nós vamos sofrer com mudança climática. Nossa, vamos ter... Não, é agora. Isso já está acontecendo. Então, nós já precisamos pensar nisso e, principalmente, naquela questão toda voltada à alimentação e segurança para todos. Tá? E aí, essa foto, eu já usei várias vezes. Eu acho que é o segundo ano que eu trago essa foto, porque, para mim, é uma das mais impactantes que trazem essa realidade. Isso é uma foto no Brasil, de menos de 2 anos, onde mostra a situação real da pobreza no Brasil. Por mais que nós estejamos avançando um pouco mais em políticas públicas que trazem, isso ainda é a nossa realidade. E aí a gente pensa em tudo isso, porque a gente tem aí uma missão muito ampla de falar sobre desnutrição e obesidade, mas como é que a gente consegue fazer isso com esse cenário? Como é que a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa visão para entender realmente o que mais nós poderíamos fazer como profissionais? Lembrando que nós temos, né, a alimentação e nutrição é um direito de todos, e nós temos um sistema de alimentação completamente disfuncional do seu objetivo principal, que é o alimentar. Isso é completamente disfuncional. Então, nós estamos produzindo mais alimentos, mas esse alimento não chega até a mesa da população. Eu ia trazer um estudo também para comprovar que tem razão, tem sentido tudo que eu estou falando. Tá? Isso é um estudo muito interessante, que ele já mostra um pouco dessas dimensões, principalmente que traz a desnutrição e a obesidade, como sendo aí uma característica de problema de saúde pública, e trazendo também com esse impacto de mudança climática, como esses 2 polos eles estão 100% envolvidos. Então, acho que ele vai casar bastante com a fala do que a Bruna vai trazer para vocês, trazendo como esses ultraprocessados também podem impactar em tudo isso. E aí vem a questão. O mundo ele está cultivando mais alimentos, essa é uma realidade, mas esse alimento não vai para alimentação, ele não vai para alimentação direta. Que se ele fosse, a gente não enfrentaria essa realidade, vocês concordam? Então, em 2019, 22% dos gases de efeito estufa globais, eles estavam relacionados com as atividades da agricultura, silvicultura e os usos da terra, principalmente em plantações de monocultura. Não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente tem uma monocultura, a gente planta mesmo, né? Então, a gente pega uma plantação gigantesca e é soja, 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 arroz, 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 arroz. E o que a gente faz? A gente destrói tudo, destrói toda aquela biodiversidade, utiliza muito mais agrotóxico, porque a gente precisa de mais defensivos agrícolas, né? Os agrotóxicos, para que a gente consiga realmente trazer, manter essa produção. E, além disso, a gente não consegue garantir que esse alimento realmente vai ter nutrientes.
Então, a maior parte dos gases de efeito estufa, eles estão relacionados à agricultura. Isso já é uma realidade. Essa imagem, eu gosto muito dela, porque eu acho que ela exemplifica muito bem o que está acontecendo, que é a parcela global das áreas de cultivo destinadas à alimentação direta. E aí pensa que, assim, a gente ampliou muito nos últimos anos. É absurdo o quanto cresceu essas áreas de ampliação de alimentação. Mas olhem o verde, a parte verde de alimentação direta. A alimentação direta é o que chega na nossa mesa, tá? É o que chega na mesa da população. Então, como a gente justifica que nós estamos produzindo mais alimentos, sendo que o que chega para a mesa da população, o comparativo da década de 1960 para a projeção linear de 2030, ela é tão menor? Para onde está indo esse alimento? E aí a gente consegue visualizar o uso da indústria, ração. Então, a gente planta soja para alimentar o gado e vice-versa. E exportação, que é onde a gente também passa por essa... amplia muito. É muito interessante, porque nesse estudo eles mostram também como a gente diminuiu as perdas. E aí a gente usa essa coisa das perdas de uma maneira muito... Nossa, nós estamos desperdiçando menos dessa... Mas não é, gente. A gente sabe porque a gente tem menos perda, porque a Isabelle acabou de mostrar para a gente, né? Quando a gente tem menos perda, significa que a gente está usando mais agrotóxico. E esse é o mesmo estudo, e eles mostram essa projeção do que foi 1964 para 2013. O quanto a gente ampliou, então, a gente cresceu muito em relação à agricultura. Nós temos muito mais campos de cultivo, mas olha, novamente, essa relação de aumento de alimentação direta para processamento e exportação. É o dobro do que cresceu. Então, como é que a gente justifica que nós estamos produzindo mais alimentos, mas, na verdade, nós estamos utilizando esses alimentos para outras coisas? Nós precisamos pensar um pouco mais a fundo sobre isso. Outro desafio no Brasil, que eu acho que é válido a gente pensar, falando um pouco sobre nutrição sustentável, a gente tem um grande problema que os alimentos saudáveis eles têm uma tributação muito alta. E eu não sei aqui também quem conhece toda essa parte de tributação, quem já estudou sobre isso, vale muito a pena a gente ler mais a fundo sobre essas questões, estudar a respeito disso, porque isso também diz respeito à nossa prescrição. Ultraprocessado e industrializado é uma realidade, avançando cada vez mais. Não sei quem dos nutricionistas daqui foi na Natural Tech desse ano. Eu fiquei completamente assustada com essa feira, onde tinham mais ou menos 300 expositores e filas de profissional da saúde enfileirados para girar uma roleta para ganhar ultraprocessado. Não é possível, né? Então, o que nós precisamos é falar mais sobre, inclusive, esses ultraprocessados que se vendem como algo saudável para a população e sendo algo importantíssimo para a nossa prescrição. Mas a Bruna vai falar mais disso, eu não vou passar a fala dela. Esses padrões alimentares baseados em utilizar de uma maneira muito alarmante o ultraprocessado, a gente sabe que aqui a gente está falando dentro de um contexto de utilização muito exagerada, que é algo que a mídia mostra como sendo importantíssimo. Isso traz, sim, consequências negativas para o meio ambiente. A gente tem aí uma perda de biodiversidade, é uma utilização absurda de embalagens, resíduos sólidos. A gente tem um segundo ponto que a Isa trouxe, que são essas embalagens contaminadas com agrotóxico. Então, a gente está recontaminando essas pessoas. E, obviamente, que isso tudo, a gente vai piorar nosso número de espécies vegetais de produtividade, porque ela vai ter um impacto direto nesses sistemas agrícolas intensivos, baseados em monocultura. O que nós precisamos fazer, né? Eu acho que muito, na verdade. Primeiro, a gente precisa falar mais a respeito disso, trazer isso para o nosso cenário aqui da nutrição. Nós precisamos trazer políticas públicas voltadas à nutrição, nós precisamos falar sobre esses assuntos de uma maneira mais aberta, trazer o CRN e o CFN para essa fala. Priorização aí do abastecimento interno, então, medidas legislativas para evitar o monopólio do setor agrícola, priorizando o abastecimento doméstico, o incentivo à agricultura familiar. Quem coloca alimento na mesa do brasileiro é a agricultura familiar.
Quem aqui não ama ir na feira? Ir à feira ao domingo? Comer um pastel? Né? São eles que alimentam a população. Então, nós precisamos valorizar os pequenos produtores e a agricultura familiar. O incentivo à diversificação, né, produtiva, então, diversificar a produção agrícola, fortalecer o papel do Estado na regulamentação dos mercados, trazendo isso, inclusive, para todos os cenários. A gente sabe que é uma realidade, as comunidades mais vulneráveis não chega o alimento saudável. Você chega no supermercado, só tem ultraprocessado. É o que chega até eles. Políticas e ações, então, a taxação de bebidas açucaradas e ultraprocessados, isso é importantíssimo. Nós precisamos taxar esses alimentos, minimizar o impacto dessas taxações em alimentos saudáveis, regulação de publicidade e venda de ultraprocessado nas escolas. Tivemos um grande avanço, né, na merenda escolar, mas ainda tem muito que ser feito. A ampliação da rede de abastecimento de alimentos in natura e minimamente processados. A gente tem aqui uma ferramenta maravilhosa que eu ainda acho que ela é pouquíssimo utilizada no cenário da nutrição, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. O guia é uma excelente base para a construção de políticas públicas, é uma maneira para que a gente olhe amplamente para todas as pessoas, como eu falei anteriormente, sem deixar ninguém de fora, porque a nutrição a gente não pode deixar ninguém de fora. E aqui eu quero terminar só com um apelo, já que eu falei que ia ser um pouco mais provocativa. Nós estamos numa era absurda de nutricionistas em rede social incentivando o consumo de refrigerante zero, como se isso fosse algo extremamente saudável. Então, a gente olha diversos vídeos nas redes sociais de nutricionistas em supermercado, e a pergunta é: qual é a melhor bebida para o emagrecimento? Refrigerante zero. Não tem condição de um profissional de saúde trazer isso para um contexto. Aliás, sem contexto, né? Porque a partir do momento que a gente coloca uma informação em uma rede social, a gente sabe que hoje isso chega de uma maneira muito avassaladora, onde a gente não consegue trazer uma orientação em um contexto. Então, nós precisamos ter um pouco mais de cautela e cuidado e verificar quem nós estamos seguindo. Quem são os profissionais que realmente fazem a diferença e que trazem informação de uma maneira correta. Então, eu trouxe essa fala do Joio, que eu adoro: refrigerante sem açúcar é 0 caloria, num cenário de emagrecimento, mas ele também é 0 nutriente, 0 benefício. Lembrando que a regulamentação de corante caramelo 4, não sei quem aqui conhece corante caramelo 4, no Brasil, ela é altíssima. Nós utilizamos mais corante caramelo 4 do que nos Estados Unidos, e ele está aí como, acho que, o 4º ingrediente dos refrigerantes de cola. Então, nós não podemos colocar isso dentro de um contexto de liberar que o nosso paciente consuma isso todos os dias de uma maneira saudável. Então, lembrando que não existe um planeta B, não tem como a gente ter um plano B quando a gente fala de meio ambiente. É impossível ser saudável em um planeta adoecido. O que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje nós precisamos de mais ações, mais políticas públicas e mais lugar de fala para que a gente realmente traga informação. E eu convido vocês, nutricionistas, a lerem um pouco mais os materiais que eu coloquei, principalmente do IDEC, para que as nossas prescrições elas sejam mais efetivas e elas pensem não só no indivíduo, mas a gente pense no coletivo. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala do coletivo. E é isso. Obrigada. Obrigada, Bianca, por essa aula maravilhosa e também por nos tirar um pouco dessa individualidade, né? Estamos tão acostumados a olhar para nós e olhar para esse mundo que nos abastece, que nos nutre e que nós não estamos devolvendo da mesma forma do que ele nos dá. Nós estamos vendo todas essas extremidades no comportamento do planeta, né? Ele está gritando. E obrigada, Bianca, por você ser essa agente que se preocupa com o nosso planeta A. E, por fim, para encerrar esta mesa, convido a Bruna Assan, que vai nos apresentar uma palestra sobre as consequências do consumo de alimentos ultraprocessados para a saúde e o meio ambiente.
A Bruna é nutricionista, pesquisadora em saúde pública na ACT Promoção de Saúde, com mestrado e doutorado em saúde coletiva na área de epidemiologia pela UERJ. Obrigada. Sou pequena. Bom dia a todas e todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que eu que não estou me ouvindo bem. Espera aí. Tá. Foi. Tá? Direitinho? Opa, foi. Eu vou tentar não me mover muito, porque eu sei que a câmera está acompanhando ali, mas é que eu sou pequena, né, gente? Eu desapareço aqui atrás do púlpito. Então, eu sou nutricionista, epidemiologista, sou pesquisadora da ACT Promoção da Saúde. Vou contar um pouquinho, rapidinho, para vocês o que é a ACT, para quem não conhece. A ACT ela começa a sua atividade em 2006 com um grupo de ativistas muito preocupadas com a regulação da agenda do tabaco. E elas começam a atuar com medidas várias para que se iniba o consumo de tabaco, e aí você inclui desde regulação da publicidade, política de preços mínimos para tornar esses produtos mais caros, inibir o consumo de cigarro dentro de ambiente fechado, que antigamente era uma coisa comum e hoje as pessoas... Aqui não tem ninguém fumando, não é à toa, tá? E desde 2006 a ACT vem ampliando o seu escopo de trabalho para os principais fatores de risco das doenças crônicas, que aí leia-se tabaco, álcool, atividade física e alimentação inadequada. A ACT tem um trabalho muito forte de advocacy. Para quem não sabe o que é advocacy, a gente chama de lobby do bem. Não diria que é o melhor nome, mas dá para entender, né? A gente faz muitas atividades procurando desenvolver políticas públicas, sobretudo de proteção da população. Então, a nossa atuação tem sido muito forte na agenda federal, no Congresso Nacional, mas também na agenda local. E a ACT também atua, a Bianca falou um pouquinho, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também atua para que a gente consiga cumprir ou tentar cumprir pelo menos parte desses objetivos pactuados. Eu vou falar dos produtos ultraprocessados. Eu vi que não é todo mundo aqui da nutrição, então eu acho que vou trazer um pouquinho da conceituação. Mas antes de entrar, né, do que a gente tem que evitar, eu já coloco aqui que a gente tem chamado, inclusive, de produto alimentício ultraprocessado. Tá? A gente não está chamando nem mais de alimento. A gente já entende isso como uma imitação de alimento. E aí vamos ver qual é essa diferença, né? Desde 2014, a Bianca também falou brevemente, mas acho que algumas pessoas conhecem, a gente tem um guia nacional do Ministério da Saúde, que ele norteia que as pessoas evitem o consumo de produtos alimentícios ultraprocessados, que tenham como base da sua alimentação os alimentos tradicionais, né, principalmente de origem vegetal, e que sejam os alimentos in natura, minimamente processados, e os processados com alguma restrição, para que não se consuma em excesso. Então, aqui, só para trazer para vocês, né, isso foi uma classificação, segundo o que a gente chama de grau e processamento dos alimentos, bastante inovadora, criada aqui no Brasil por um grupo de pesquisadores da USP, e ela divide esses alimentos em 4 categorias. Os in natura e os minimamente processados são aqueles que são obtidos diretamente do alimento. É basicamente uma fruta que não tenha sofrido quase nenhuma transformação, ou ela foi picada ou descascada, algum processamento mínimo. Tá? Fruta, grão, feijão, carne, leite estão nos in natura e minimamente processados. Os ingredientes culinários são aqueles que também são extraídos de alimentos, mas eles são usados para complementar as nossas atividades na culinária. Então, óleo, gordura, sal, açúcar,
Tá? E aí a gente passa para os processados. O que são os processados? São aqueles em que você tem adição de sal, gordura, de açúcar. Então, são as compotas, as conservas, os queijos, os alimentos feitos de farinha, de sal, de fermento. Nota-se que aqui eu não estou falando de inclusão de aditivos, de substâncias que não são alimento, né? Aqui a gente está falando só de inclusão de ingredientes culinários em alimentos in natura. É importante a gente trazer isso aqui, até porque há uma confusão que muitas vezes é inocente, outras vezes nem tanto, entre alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Ambos você consegue encontrá-los produzidos pela indústria de alimentos. Mas a diferença é que, quando a gente passa para os alimentos ou produtos alimentícios ultraprocessados, são alimentos que eles levam quase nada do ingrediente natura ou nada, né? A gente tem até viralizando na internet, acho que vocês já devem ter visto isso. Agora foi do suco, né? Dos néctares que tem maçã. As pessoas estão procurando maçãs nos rótulos de sucos de outros sabores, né? Suco de uva, tem maçã. Então, você vê bastante o iogurte ou bebida láctea que não tem morango, mas é de morango. Então, cadê o morango? O morango é o sabor de morango, é a cor do morango, é a cara do morango, mas não tem morango. Então, é esse produto que a gente está chamando de ultraprocessado. Então, se a gente pudesse até aqui pegar o mesmo alimento, então, por exemplo, a gente pudesse pegar um in natura, o milho. O milho é um bom exemplo. O milho, você acha o milho in natura, milho mais processado, você vai lá, tem ele, né, você pode adicionar sal, gordura, transformar num processado. E você pode pegar um salgadinho de pacote que é de milho, mas ele já é ultraprocessado. Então, tudo que eu estou falando de milho, mas dependendo do grau de processamento, do que é adicionado a esse produto, a gente modifica a classificação. E isso é muito importante, porque o que a gente tem visto, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, é que o consumo dos produtos ultraprocessados tem trazido mais malefícios para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Eu vou trazer algumas coisas aqui. Não posso deixar de falar, a gente tem esquecido um pouco desse guia também, que é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, do Ministério da Saúde, de 2019. A gente fala pouco dele, e ele é enfático ao dizer, ele também se baseia na nova, né, que é a classificação, de acordo com o grau de processamento, a gente chama de nova, mas ele coloca ali na sua 6ª recomendação, para crianças menores de 2 anos, não oferecer os produtos alimentícios ultraprocessados. Junto com não oferecer açúcar, não oferecer alimentos ultraprocessados para esse grupo. E, obviamente, eles vão dar o racional teórico, né, do porquê que esse grupo é ainda mais vulnerável para não consumir. Eu vou trazer isso de maneira geral, mas as crianças e os adolescentes têm sido bastante afetados também pelo consumo desses produtos. E aqui, só para trazer um pouco do quanto que esses guias eles estão fazendo sucesso, eles hoje são base para outros guias alimentares em outros países, né? A gente vem num movimento de vanguarda, em que o nosso guia, você pode pegar o guia americano, ele não fala ainda de grau de processamento, não fala de alimento, ainda fala de nutrientes, ainda fala de só consumir açúcar, gordura, o que são pontos importantes, e o Guia Alimentar para a População Brasileira também traz isso, tanto de tal forma que os alimentos processados, há a recomendação de que você evite o consumo excessivo. Isso não é uma oposição completa, mas é uma inovação que ele traz. Então, ele vem sendo utilizado, foi utilizado pela OPAS para construir um perfil nutricional de nutrientes críticos para a embalagem, sobretudo para subsidiar a rotulagem de alimentos, rotulagem nutricional de alimentos em vários países. Isso é outro caminho, eu não vou seguir por esse caminho, o Brasil não seguiu necessariamente esse perfil, seria ótimo se tivesse seguido, mas isso é outra história, a gente pode conversar depois. A FAO também fala dos produtos alimentícios ultraprocessados, e no mundo todo vem se falando, vem se discutindo da importância dessa classificação. E aí eu vou trazer, para começar, a magnitude do problema. Aqui
é um artigo que ele vai trazendo como é que está a venda, a tendência de venda desses produtos ultraprocessados no mundo. Se vocês olharem aqui nesse cantinho esquerdo, você tem a América do Norte, a Australásia, a Europa. Se vocês olharem ali, o consumo é muito maior, né? Assim, de produtos ultraprocessados. Ali são todas as classificações. E aí, quando você vai descendo ali mais para o cantinho, você vai vendo os países que, por acaso, são do sul global, os países mais pobres. Né? Aí vem a América Latina, a África, norte da África. E aí, o que a gente vê? Os países ricos, né, do norte global, eles já consomem muito ultraprocessado. Né? Reino Unido, Estados Unidos, por exemplo, o percentual de calorias médio que essas populações consomem é de em torno de 60%. A gente aqui no Brasil, pelos dados da POF 2017-18, em média, 20% das calorias nossas vêm de ultraprocessados. Então, a gente está muito mais protegido do que esses grupos. Só que, quando você olha, todos os gráficos eles vão de 2006 a 2024, projeção. Em todos eles, você olhar ali, mesmo os países pobres, a tendência de crescimento das vendas. Nós somos o público futuro das grandes corporações transnacionais produtoras de ultraprocessados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma tendência de crescimento, e aí Brasil, leia-se América Latina e Caribe, está aqui dentro, né? De biscoitos, de sorvetes, sobremesas, molhos, condimentos, produtos, bebidas lácteas. Então, esses são produtos que estão vindo para cá. E aí, quando a gente olha para bebidas também, essa tendência de aumento de venda desses produtos nos países da América Latina e Caribe. E aí eu fiz um destaque para os refrigerantes, que a gente tem uma tendência ali de aumento, que eles já têm a maior participação, né? O que mais as pessoas consomem ainda é refrigerante, né? Nos países da América Latina, que é o branco ali, mas você também tem os néctares, as bebidas lácteas ali, as águas saborizadas, funcionais. Então, a gente tem um aumento de consumo desses ultraprocessados e aumento da venda. E aí, na contrapartida desse aumento da venda, a gente tem uma diminuição do preço. Esse artigo aqui é do grupo da UFMG, do GEPAS, e eles acompanharam, isso é Brasil, tá? Eles acompanharam, tendo como base as POFs 2018 e fizeram uma projeção. E nós já temos os preços desde 2022, vocês podem olhar ali, que começa a cruzar, a linha vermelha é o preço dos ultraprocessados. Ela vem caindo, caindo, caindo. Em 2022, ela cruza com a linha verde, que é dos minimamente processados, que deveriam ser a base da nossa alimentação. O que isso significa? Que o preço, aqui é em reais por quilo, tá? O preço dos ultraprocessados ele já é, desde 2022, mais barato. Ou seja, a gente é um público interessante, o preço desses produtos hoje está caindo, fora que o acesso, se vocês forem em qualquer lugar, a gente sai aqui, a gente vai dar de cara com uma banca de jornal, você não vai achar fruta e legume na banca de jornal. Você entra na farmácia, você não vai achar frutas na farmácia, vocês vão achar ultraprocessados. A gente ainda pode entrar e falar, né, do que a gente tem chamado de pântanos alimentares, né, os desertos alimentares. Para quem não sabe, os pântanos alimentares são ambientes alimentares inundados de produtos não saudáveis, em que você encontra pouco, muito pouco ou quase nada dos alimentos mais saudáveis. Então, a gente está vivendo em pântanos e desertos alimentares. Não trouxe nada sobre isso, só estou me empolgando mesmo. E quem são os que mais consomem os ultraprocessados no Brasil? Ainda são as mulheres, ainda são as pessoas que moram na região sul, na área urbana, as pessoas com maior escolaridade, são as pessoas que apresentaram quase um quarto, né, de calorias de vinda de ultraprocessados, e as pessoas com maior renda,
ainda são as pessoas que consomem mais ultraprocessados no país. Tá? Esse estudo é da Maria Laura, tá? Do NUPENS, da USP. Mas o que está acontecendo de 2008 para cá? Os grupos vulneráveis, eles tiveram um aumento muito mais acelerado no consumo desses produtos do que esses grupos que eu mencionei para vocês. Então, se o Brasil, a gente teve em 10 anos um crescimento de 1 ponto percentual por ano no consumo de ultraprocessados, na participação calórica dos ultraprocessados, de todos os alimentos que a gente consome, para os homens isso aumentou mais, para as pessoas negras, para os indígenas, para os moradores da área rural, para as pessoas com até 4 anos de estudo, pessoas com menor renda da região norte e nordeste. Cada vez mais esses grupos, seguindo a tendência lá da América Latina, de você pegar grupos vulneráveis, sul global, pessoas mais pobres, consumindo cada vez mais ultraprocessados, cada vez mais baratos. Onde é que nós vamos parar? A gente já pode ter uma ideia. Então, a gente está indo para um caminho de uma tendência de padronização, de um elevado consumo de ultraprocessados em todos os grupos. E aí, por que eles são tão ruins assim, né? Acho que, de maneira geral, quem é da nutrição já tem, né, a noção de que eles têm muito açúcar, muita gordura, muito sódio, muito aditivo. De maneira geral, o que você encontra nos ultraprocessados é o que você não encontra na natureza, né? Na natureza, você vai pegar algum produto, uma compota de maçã, ela vai ter muito açúcar, mas ela não vai ter muito açúcar e muita gordura e muito sódio. No ultraprocessado, você é capaz de encontrar em um alimento que ele seja rico em sódio, em gordura, em açúcar, e ainda tem aditivo e outras substâncias. E uma coisa que eu queria deixar até claro é que eu vou trazer isso porque a indústria de alimentos coloca isso como não sendo um limite. A gente não tem um limite para ultraprocessado, tá? Ele não tem que ter pelo menos 5 aditivos, pelo menos 10 aditivos, que isso fique claro. Tudo bem que a gente chega a encontrar produtos que têm até 30 aditivos ou mais, tá? Mas, se tiver uns 2, 3 aditivos, a gente já está chamando de ultraprocessado. Eu trouxe isso porque isso tem sido parte do debate, da briga que a gente tem traçado aqui. E, além disso, quase a totalidade dos ultraprocessados comercializados no Brasil tem quantidades de algum nutriente crítico ou possui aditivos e algum nutriente crítico. Então, ou seja, os ultraprocessados eles vão ter esses produtos, de maneira geral. Tá? O que chama nutriente crítico é uma quantidade excessiva de açúcar no produto, de gordura ou de sódio. Já tem sido visto uma relação, né, com ganho de peso, diabetes, hipertensão, alguns tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, depressão, declínio cognitivo, mortalidade e outros eventos de saúde. Eu vou trazer um pouquinho mais destrinchado isso aqui para vocês, mas por que também é um problema o consumo desses produtos? Eles são muito estimulados. Primeiro, porque eles têm uma publicidade intensiva, embora exista a regulação da publicidade no Brasil. Quem regula, como está essa regulação, isso é outro ponto para a gente conversar. Mas a publicidade, né, principalmente agora na mídia digital, né, no marketing digital, a gente vê o tempo todo publicidade para esses produtos. Eu não acredito que vocês vejam com muita frequência a publicidade de feijão no Instagram, né? Eu acho que isso é difícil. Eles são baratos, como eu falei, o que facilita a compra. Eles são fáceis de consumir, né? É aquele ready to eat, ready to heat, né? Que é o pronto para comer, o pronto para esquentar, né? Então, eles apelam, e a publicidade, inclusive, apela para a praticidade, né? A gente vem nesse movimento desde a década de 70, foi muito pautado nisso, a emancipação da mulher, e tudo prático, e aí vem o ultraprocessado para... não só o ultraprocessado, o processado também veio, e que nos ajudou muito, mas a coisa saiu mesmo do controle. E tem alguns estudos que vêm trazendo potencial de vício desses produtos.
Isso não está totalmente fechado, são pesquisas que ainda estão sendo conduzidas, e essa é uma discussão que a gente precisa ir mais à frente, mas existem estudos epidemiológicos mostrando relação com comportamento aditivo. Aliás, tem um grupo lá da UF, coordenado pela professora Isabel Davi, que eles estudam respostas neurológicas. Eu não trouxe aqui, eu lembrei agora, mas eu não trouxe o estudo. Mas é bem interessante que eles comparam a excitação neurológica quando você consome um produto. E a excitação que se tem a consumo de ultraprocessado é completamente diferente com o consumo de outros alimentos in natura e alimentos minimamente processados. A excitação, e aí eles colocam isso equivale um pouco ao nível de excitação erótica, é o nível de excitação cerebral que os produtos ultraprocessados têm. Eu, infelizmente, vou ficar devendo aqui o estudo para vocês, mas eu já falei o grupo de pesquisa, vocês podem procurar. E aí, varejistas, né, especialmente nos bairros periféricos de maior vulnerabilidade, são os lugares onde a gente encontra. Também tem sido vista a relação com a cárie, né, o efeito dose-resposta. E a cárie a gente tem pela questão do açúcar, né? As crianças com cárie elas têm 5 a 6 vezes mais chances de ter outras cáries. E tem sido, e aí eu trago já algumas coisas sobre a tributação, né? O México tem uma medida de aumentar o imposto de produtos, bebidas e alimentos com açúcar desde 2014. E eles viram, foi o primeiro país que viu, como resposta a uma tributação na população, uma redução da chance de ter cárie dentária. Evidência empírica, não foi uma simulação, um estudo de o que aconteceria se a gente fizesse. Não, isso realmente aconteceu e tem aparecido menor número de dentes cariados, isso dados de vigilância do país, né? E no Brasil, a gente já tem a Academia Brasileira de Odontologia, que fez um posicionamento de tributar produtos com açúcar. Então, esse é outro problema relacionado ao consumo, sobretudo, né, de alimentos e bebidas açucaradas. Mas, no caso, os ultraprocessados, como eu falei, eles estão recheados de açúcar. E aqui, falando um pouco da relação com o câncer, tem saído algumas pesquisas. Esse aqui foi do NutriSanté, é um estudo de coorte muito conhecido. Ele acompanhou, é um dos maiores do mundo, ele acompanhou um grupo de pessoas por, em média, 10 anos, e aí eles viram que o aumento de 10% de produtos ultraprocessados na dieta, cada aumento de 10%, você aumentava em 11% o risco de desenvolver câncer de mama e 12% o risco de desenvolver câncer, né? E outro estudo do Biobank, do Reino Unido, também acompanhou pessoas por 10 anos. E o que eles viram? Que a cada aumento de 10 pontos percentuais dos produtos ultraprocessados da dieta, você tinha aumento de câncer geral, né? Câncer de ovário, e aumento da mortalidade por câncer, câncer de ovário, câncer de mama. E também, quando você comparava em quartis, né, dividia em 4 partes pela quantidade de consumo, a frequência de consumo, se via também um aumento, maior risco de alguns tipos de câncer relacionados a você consumir uma maior quantidade de ultraprocessados com uma menor quantidade de ultraprocessados. Obviamente que aqui a gente está vendo que quanto mais você consome, pior o cenário de risco, que não significa que se você consome no menor quartil, não há risco, né? Aqui é só uma comparação. Isso é importante falar, porque não há hoje o que a gente chama de um limite seguro de consumo de ultraprocessados. Para você ficar bem claro aqui, nem os nossos guias trazem isso. Eles trazem evite, né? Até o momento que a gente tenha isso. Não tem se eu consumir X pacotes e tantas... Não, isso não está colocado. O que está colocado é evite, mas quanto mais se consome, o que se tem mostrado é que há um efeito que a gente chama de efeito dose-resposta. E é importante também trazer, né, a relação entre consumo de ultraprocessados e excesso de peso,
que é um grande mediador na relação de consumo de ultraprocessados e câncer, ela está bem estabelecida, né? No Brasil, essa pesquisa, que foi uma parceria do IARC com a Harvard e a USP, ele mostrou que 13 de cada 100 casos são atribuídos ao excesso de peso, casos de câncer, né? E mais de 15 mil novos casos de câncer diagnosticados no Brasil são atribuíveis ao excesso de peso. E que o excesso de peso aumenta o risco de desenvolver pelo menos 13 tipos de câncer. E se a gente não fizer muita coisa, até 2025 a gente vai ter aproximadamente 30 mil casos de câncer atribuíveis exclusivamente ao excesso de peso. Por que eu estou trazendo isso? Porque as prevalências de excesso de peso elas não param de aumentar, né? A gente tem, no Brasil, aproximadamente 60% da população com excesso de peso. Então, uma população que o excesso de peso não para de aumentar, é uma população, né? O excesso de peso está muito relacionado com câncer, uma população que tem cada vez mais acesso ao consumo de ultraprocessados. Então, assim, como é que vamos chegar no futuro com esse coquetel, né? Aqui eu só estou trazendo o estudo do Hall. Esse estudo é muito interessante porque muita gente tinha dúvida, né? Mas o que tem no ultraprocessado que é diferente de uma geleia? O que acontece, né? Mas qual a diferença que faz? E o Hall, essa história é legal. Ele foi um pesquisador que também não acreditava muito nisso. E aí ele fez um ensaio clínico, né? Como trouxeram aqui, né, na hierarquia das evidências epidemiológicas, o ensaio clínico, você pegar um grupo e oferecer uma exposição e o outro grupo você ter o controle, é o maior nível de evidência que nós temos. E aí ele acompanhou 20 pessoas por aproximadamente 2 semanas, e aí ele deu 2 tipos de dietas, e aí depois trocou. Tá? Primeiro, produto ultraprocessado para um grupo, depois nada de ultraprocessado para o outro, e depois vice-versa. Então, o que ele viu? Que depois dessas 2 semanas, o grupo com ultraprocessados ele aumentou as suas calorias em aproximadamente 500 calorias em 2 semanas, e ganharam cerca de 1 quilo. Isso, eu estou falando que a única diferença que tinha era que um grupo consumia ultraprocessado e outro grupo não consumia ultraprocessado. A quantidade de calorias, os nutrientes, era tudo parecido, eles deixaram tudo igual. E aí o engraçado é que o Hall ele começou a defender que a gente deveria parar de consumir ultraprocessado depois desse estudo. Ficou muito famoso, porque antes a gente tinha cortes, estudos caso-controle, estudos seccionais, e aí isso trouxe uma mudança grande, né? E aí, recentemente, foi esse ano, saiu essa revisão sistemática e meta-análise super importante, que ela mostrou a relação de consumo de ultraprocessados com, pelo menos, 32 eventos de saúde adversos, né? E é bem interessante, eu recomendo que vocês deem uma lida, mas ele traz relações desde com mortalidade, com alguns tipos de câncer, saúde mental, doença cardiovascular, doença gastrointestinal. E essa revisão é muito legal, porque assim, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas ela traz, inclusive, o grau de credibilidade, né, do quão sugestiva ou é fraca a evidência. Para alguns tipos de câncer, eles ainda consideram que não há evidência, ou a evidência é fraca. Isso não significa que, se a evidência ela é fraca, é que fale contra. Isso significa que a gente precisa estudar mais. Tá? Mas, de maneira geral, em alguns casos, como, por exemplo, obesidade, doença mental, o nível de evidência é convincente ou altamente sugestiva. Mas eu acho que vale a pena trazer isso, porque ele saiu agora e apareceu muito na mídia. Né? Bruna, você fez isso, que legal que você é com as pessoas. Né? Eu só tinha esquecido que eu tinha ampliado. Né? Mas é isso. E aí, esse estudo a gente encomendou agora para o pessoal da Fiocruz, né, que aqui no Brasil a gente tem 57 mil mortes. Tenho 5 minutos, ok. 55 mil mortes atribuíveis exclusivamente ao consumo de ultraprocessados. Isso faz parte da nossa campanha, doceveneno.org.br, que a gente tem utilizado a questão dos ultraprocessados. Né? A gente está trabalhando muito na reforma tributária para tornar os produtos ultraprocessados menos acessíveis, mais caros, mudar aquele gráfico lá que eu mostrei para vocês e tornar os produtos saudáveis mais baratos, menos tributados ou zero tributados. Né? E aí aqui eu só deixo com vocês
se vocês quiserem escanear, porque tem aqui evidências diversas relacionadas a ultraprocessados. Essa campanha foi super interessante porque ela apareceu em tudo quanto é mídia, né? Esse número você encontra em qualquer lugar hoje em dia. 57 virou um número meio quase da sorte, assim, 57 mil mortes por ano relacionadas ao consumo de ultraprocessado. E aí aqui eu não vou ter tanto tempo para falar, mas assim eu acho que fica um alerta que já trouxeram isso, mas eu acho que é muito importante que na leitura científica de vocês, na leitura de artigos científicos, vocês sempre olhem qual é o funding, quem está financiando, quem está por trás das pesquisas, porque, de maneira geral, a gente não olha muito para isso, né? E, muitas vezes, a gente tem recebido críticas, tem pesquisas contra o consumo de ultraprocessados, dizendo que a evidência não é boa o suficiente, mas, muitas vezes, essas pesquisas são financiadas. E é o caso dessa crítica que saiu no American Journal of Clinical Nutrition, que a gente vai olhar e falar, American Journal of Clinical Nutrition, beleza, legal, confio. E aí essa publicação ela falou horrores dos ultraprocessados, mas ela foi financiada, é uma publicação da American Society for Nutrition, por 28 empresas, Coca-Cola, Kellogg's, Pepsi, Nestlé, Monsanto, por aí vai. E os autores tinham claramente conflitos de interesse, a gente mapeou. Então, eles trazem uma série de argumentos para confundir mesmo, para desnortear, né? Argumentos desde confundir o ultraprocessado com processado, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Chama tudo de industrializado, bota tudo na mesma sacola e fala, vocês querem acabar com a indústria. E a gente fala, óbvio, a gente quer falar contra a indústria do macarrão, é sobre isso, não é sobre a questão dos ultraprocessados. Mistura, fazem generalizações para qualquer tipo de processamento. Vocês querem que as pessoas parem de comer pão. Mistura pão de forma com pão francês, o pão ultraprocessado. Eles trabalham muito com a confusão mesmo, né? Falam sobre problemas da nova. E aí trazem esse trecho, né? Para o nosso conhecimento, nenhum argumento foi oferecido sobre como ou se o processamento de alimentos, em qualquer maneira, constitui um risco para a saúde do consumidor, né? Sempre preocupado com o consumidor. E sempre falam de ausência de evidências, né? Essa é uma das metas deles, né? É confundir. E, nesse caso em específico, teve uma resposta, né? Esse comentário foi uma resposta do professor Monteiro, com o Jeffrey Cannon e o Mubarak e a Renata Levy, que é um dos grupos que mais estuda esse tema. E, entre o básico que eles não fizeram naquela crítica é trazer as evidências que foram publicadas, né? Que a gente chama de viés de publicação, né? Como é que você vai fazer uma crítica se você traz só as evidências que você quer, só as evidências que não encontram, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de viés, porque se eu produzo um estudo e eu só trago as evidências favoráveis ao que eu quero mostrar, se eu excluo todas as evidências que vão contra o que eu quero mostrar, é muito fácil eu dizer, não tem evidência favorável. Então, isso foi um dos pontos que eles trouxeram muito fortemente. E a gente tem falado muito sobre uma questão que ela não é menor quando a gente está falando sobre ultraprocessados, são os determinantes comerciais da saúde. A ACT participou dessa série da Lancet, que chama Determinantes Comerciais da Saúde. Tem alguns artigos, para quem não conhece muito, eu recomendo que vocês façam a leitura. E traz como é que essas entidades, a gente chama de entidades comerciais, né, que vão desde empresas, grandes corporações de alimentos, até o agronegócio, supermercadistas, vários movimentos e as associações que as representam, que não são muitas vezes reconhecidas, mas a gente já conhece bem. E aí esses dois outros materiais, o Big Food Dossier, que a gente já vai ter um segundo muito em breve, ele traz como é que esses atores eles atrapalham a agenda regulatória de alimentos, como é que eles atuam contra
as evidências relacionadas aos ultraprocessados. De maneira geral, o que eles trazem é que os alimentos ultraprocessados são um erro, é um erro a gente chamar de ultraprocessado, porque isso é uma invenção do pessoal da nutrição, uma invenção do pessoal da saúde pública, que os engenheiros de alimentos desconsideram esses termos e por aí vai. É uma batalha de narrativas o que a gente vem passando, né? Aqui a gente submeteu um artigo sobre conflitos de interesse na reforma tributária, e aí a gente colocou todos esses atores, né, como eles atuam. Vocês veem quantos atores tem, né, atuando contra a tributação de ultraprocessados. Aí você tem ali a Coca-Cola, a Ambev, a Heineken, a Mondelez, a Kellogg's, a Cargill, a Ferrero, e as suas representantes, muitas vezes as pessoas não conhecem, né, que é a BIA, a ABIR, a BIMAP. Vocês podem encontrar esses nomes em vários lugares, em várias notícias de jornal, e eles estão representando essas grandes indústrias. Então, tudo que a gente tem feito em termos de agenda regulatória, de proteger a população, de proteger a saúde pública, esses atores eles vão lá, rotulagem, não, queremos uma informação melhor para o consumidor. Aí eles trazem um modelo de rotulagem que não serve para nada. Mas a tributação, não, mas vocês querem acabar com a segurança alimentar da população. Então, a gente vem sempre nessa batalha de narrativas. E para os ultraprocessados, isso também tem acontecido com frequência, inclusive a gente vem sendo chamado de ultraprocessistas, que são as pessoas que defendem os ultraprocessados como se fôssemos carolas defendendo uma instituição religiosa. Nada contra as pessoas que defendem uma instituição religiosa, mas aqui a gente está falando de ciência. Então, aqui mais um pouco dos determinantes comerciais, eu não vou me esticar muito, mas os produtos alimentícios ultraprocessados têm surgido evidências de que eles também fazem mal para o meio ambiente. Então, aqui só para trazer para vocês, eles estão relacionados com aumento de emissão de gases de efeito estufa, aumento de pegada hídrica nos últimos 10 anos e aumento de pegada ecológica em torno de 200%. E isso coincide com o aumento do consumo de ultraprocessado, a sua participação, de 2002 até 2018, que a gente saiu de 14% para quase 20%. Não é uma mera coincidência. Eles também trazem prejuízos para a biodiversidade. Apenas 9 culturas alimentares, elas representam mais de 60% de toda a produção agrícola do mundo. A cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o trigo, a batata. Eles estão todos nos produtos alimentícios ultraprocessados. E em apenas 10 anos, isso já foi trazido de outra forma, as áreas de produção de soja aumentaram, enquanto as áreas de produção de arroz e feijão vêm caindo. Tem outros problemas relacionados ao plástico, todas as embalagens que nós consumimos de ultraprocessados, a maioria estão relacionadas a plástico. E isso leva a um problema que é a migração química, que a gente vem falando, né? Nós temos mais de 4.000 produtos químicos, e essa migração química está relacionada aos alimentos ultraprocessados serem contaminados com as suas embalagens, pelo tempo de contato, aquecimento e outros fatores. E aí, o que a gente traz da reforma, né, é que a gente quer que os produtos saudáveis, os produtos minimamente processados in naturas, eles sejam desonerados, as oleaginosas, elas entrem na cesta básica, a gente vem conseguindo boas conquistas nisso, e que, em contrapartida, o imposto seletivo, a gente, na reforma tributária, a gente conseguiu isso para refrigerantes e águas, mas a gente quer tributar todos os ultraprocessados. A gente fez um manifesto incluindo várias entidades e pessoas conhecidas. Eu estava até ali falando com a Bianca do Daniel Alcádio, o Drauzio Varela, a Elisabetta Recine, a Regina Celli, o Ladislau, Laila Zaide, muita gente. E aqui é um videozinho, que não vai dar tempo da gente olhar, mas eu recomendo que vocês assistam, que ele fala um pouco da reforma tributária, que vocês assinem a petição. E, desde já, eu agradeço a vocês e fico à disposição. Muito obrigada, Bruna. Esperemos aqui que ano que vem você traga mais novidades
e que tem ido para frente com esse projeto. Nós temos aqui, dá para responder rapidinho, 2 perguntas aqui do online, não vai dar? Lamento. Se depois quiserem... Eu ia falar isso. Para quem tiver alguma dúvida ou quiser, se tiverem por aqui as pessoas que fizeram as perguntas, a gente vai ficar um tempinho ainda aqui fora. Antes da Vânia finalizar, eu quero só fazer uma pontuação rápida, que todo ano a gente faz questão de trazer esse painel. Eu acho que esse é um dos painéis mais importantes no que diz respeito à nutrição. Novamente, eu vou trazer o que eu coloquei anteriormente na minha fala. Precisamos falar sobre políticas públicas e o nutricionista precisa estudar sobre isso. Quero agradecer só a presença de todos vocês, em nome de todo o Comitê de Nutrição, dizer que foi um prazer estar com você nesses 2 dias, tanto o pessoal que veio aqui presencial, quanto quem ficou com a gente no online. Eu acho que é isso. No ano que vem, a gente vai colocar um painel maior para falar sobre isso, tá? Que falta tempo. Obrigada. Sim, é um assunto que precisa realmente ser falado e disseminado. Nas perguntas do online, se quiserem direcionar para as palestrantes, né, tem os arrobas delas e elas irão responder. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui. Vão para casa com alimento para pensamento e com ação, porque saber, mas não fazer nada é a mesma coisa do que não saber. Então, muito obrigada, um bom resto de evento e nos vemos no ano que vem.